As pessoas me perguntam o tempo todo: Finneman, você acredita em Deus? E eu sempre dou a mesma resposta: eu não sei. Mas o que me incomoda nessa pergunta é o seguinte: ela pressupõe que eu sei o que a palavra Deus significa. E eu não sei. Não de verdade. Porque quando eu olho para o universo, quando eu realmente olho para o que está ali, para a matemática, para a estrutura, para a beleza incompreensível de tudo isso, eu encontro alguma coisa. Alguma coisa que não cabe em nenhuma igreja. Alguma coisa que também não cabe no ateísmo. Alguma coisa que me tira o sono. E eu quero te mostrar o que é essa alguma coisa. Sabe, eu cresci em Far Rockaway, no Queens. Nada de especial. Um bairro comum, com pessoas comuns fazendo coisas comuns. Meu pai vendia uniformes. Minha mãe ficava em casa. A gente não era religioso de verdade. Éramos judeus, sim, mas era mais cultural do que qualquer outra coisa. A gente não ia ao templo toda semana. Não rezava antes das refeições. Deus não era um assunto de conversa em casa. Mas perguntas, sim. Meu pai tinha um jeito de me ensinar as coisas, não me dando respostas, mas me fazendo pensar. A gente saía para caminhar, e ele apontava para um pássaro e dizia: Você está vendo aquele pássaro? Na China eles chamam de uma coisa, na França, de outra. Em cada país, um nome diferente. Mas saber todos esses nomes não te conta nada sobre o pássaro. Conta sobre as pessoas, sobre como as pessoas chamam as coisas. Se você quer conhecer o pássaro, tem que observar o que ele faz. E isso ficou comigo. Essa ideia de que existe uma diferença entre saber o nome de alguma coisa e realmente conhecer alguma coisa. E eu acho que é aí que começa o meu problema com a pergunta sobre Deus. Porque todo mundo usa a palavra Deus, e todo mundo assume que todo mundo sabe do que está falando. Mas, será que sabe? Pergunte para 1000 pessoas o que é Deus, e você vai ouvir 1000 respostas diferentes. Um homem de barba, sentado nas nuvens, uma força que criou tudo, o próprio amor, as leis da física, a consciência, o universo, algum princípio filosófico abstrato. De qual a gente está falando? Quando alguém me pergunta se eu acredito em Deus, eu quero responder: qual deles? Me descreve. Me diz exatamente o que você quer dizer. E aí eu te falo se eu acho que essa coisa existe. Mas as pessoas não gostam disso. Elas querem um sim ou um não. Elas querem que eu escolha um lado. E eu entendo esse impulso. A vida é complicada. A gente quer certeza. A gente quer saber onde está. Mas a ciência não funciona assim. A ciência diz: eu não sei, mas vamos descobrir. A ciência diz: aqui está o que as evidências sugerem, mas a gente pode estar errado. A ciência se sente confortável com a incerteza de um jeito que a maioria das pessoas não se sente. E a religião, pelo menos do jeito que a maioria pratica, não se sente confortável com a incerteza de jeito nenhum. A religião diz: aqui está a verdade. Acredite, não questione. E olha, eu não estou dizendo que isso é sempre ruim. Algumas pessoas precisam disso. Algumas pessoas encontram um grande conforto nisso. Mas não é assim que a minha cabeça funciona. Minha cabeça quer desmontar as coisas. Minha cabeça quer perguntar: mas como você sabe? Qual é a evidência? Você pode estar enganado? Então, quando a gente fala de Deus, eu quero abordar do mesmo jeito que eu abordaria qualquer outra pergunta. Sem reverência, sem hostilidade, só com curiosidade. O que a gente está realmente perguntando? O que significaria Deus existir? O que significaria Deus não existir? E o que o próprio universo tem a dizer sobre isso?
Vamos começar com algo simples, algo com que todo mundo pode concordar. O universo existe. Você existe. Eu existo. Existem estrelas e planetas e átomos e forças e tempo e espaço. Alguma coisa está aqui. A pergunta é: por quê? Agora, a resposta religiosa, a resposta tradicional, é que Deus fez isso. Deus criou o universo. Deus projetou tudo. E durante a maior parte da história humana, essa era uma resposta bem satisfatória. Você olha para uma árvore tão complexa, tão intrincada, e pensa: alguma coisa deve ter feito isso. Alguma coisa inteligente. Alguma coisa com um plano. Você olha para o olho humano, esse instrumento óptico incrível, e pensa: isso não pode ser acidente. Alguém projetou isso. E eu entendo essa intuição. De verdade. Porque o universo realmente parece projetado. Parece que alguma coisa o fez. Quanto mais você aprende sobre física, mais você percebe o quanto tudo está precisamente equilibrado. Mude a massa do elétron por uma fração minúscula, e os átomos não se formam. Mude a força da gravidade por um fio de cabelo, e as estrelas não se acendem. Mude a proporção de matéria e antimatéria por uma quantidade infinitesimal, e o universo fica vazio. É como se alguém tivesse regulado os botões, como se alguém tivesse ajustado os parâmetros exatamente certos para tudo funcionar. Isso é o que os físicos chamam de problema do ajuste fino. E é real. Não é algo que pessoas religiosas inventaram para justificar suas crenças. É um enigma genuíno. Por que as constantes da natureza são o que são? Por que a velocidade da luz é exatamente aquele número? Por que a força eletromagnética tem exatamente aquela intensidade? Essas não são coisas que a gente consegue derivar de primeiros princípios. Elas simplesmente são o que são. E elas acontecem de ser exatamente o que é necessário para o universo ser interessante, para a química existir, para as estrelas se formarem, para a vida surgir. Agora, existem algumas formas de pensar sobre isso. Uma delas é dizer: veja, Deus fez isso. Deus regulou os botões. Deus preparou tudo certinho, porque Deus queria que a vida existisse. Deus queria que a gente estivesse aqui. E essa é uma resposta coerente. Eu não posso provar que está errada. Mas ela levanta outra pergunta, não é? Se Deus projetou o universo para ser perfeito para a vida, por que Deus fez tanta coisa mortal? 99,99% do universo te mata na hora. O vácuo do espaço, a radiação, o frio, o calor. Se esse é um universo projetado para a vida, é um projeto bem hostil. A vida existe numa fração minúscula de um planeta minúsculo, orbitando uma estrela comum, numa galáxia comum. Só isso. Todo o resto é morte. Então, se Deus fez isso para a gente, Deus tem um senso de hospitalidade bem estranho. Mas vamos deixar isso de lado por um momento. Digamos, ok, talvez Deus tenha feito o universo, e o universo é majoritariamente hostil, porque a gente não consegue entender o plano de Deus. Justo. Eu não posso desprovar isso. Mas aqui está o meu problema. Dizer que Deus fez não explica realmente nada. Só empurra a pergunta um passo para trás. Pense, por que o universo existe? Deus fez. Ok, por que Deus existe? Bem, Deus simplesmente existe. Deus é eterno. Deus não precisa de explicação. Mas espera. Se você pode dizer que Deus não precisa de explicação, por que eu não posso dizer que o universo não precisa de explicação? Se alguma coisa pode simplesmente existir sem causa, por que tem que ser Deus? Porque não pode ser o próprio universo. Você não resolveu nada, só adicionou um passo extra. É isso que eu quero dizer.
quando afirmo que a hipótese de Deus não é realmente uma explicação. Ela parece uma, tem a forma de uma explicação. Mas quando você examina de verdade, é só um placeholder. É dizer, eu não sei por que o universo existe, mas vou chamar esse mistério de Deus e fingir que respondi à pergunta. E eu não me satisfaço com isso. Não porque eu seja arrogante, não porque eu ache que sou mais inteligente que as pessoas religiosas, mas porque eu quero realmente entender as coisas. Eu quero saber o mecanismo. Eu quero saber como funciona. E Deus fez, não me conta como nada funciona. Me diz para parar de perguntar. Agora, aqui é onde fica interessante, porque existe outra forma de pensar o problema do ajuste fino, e ela não exige Deus de jeito nenhum. Chama-se multiverso. A ideia é simples. E se o nosso universo não for o único? E se existirem bilhões de universos, talvez infinitos, cada um com constantes diferentes, leis diferentes, parâmetros diferentes? Na maioria deles, nada de interessante acontece. As constantes estão erradas. Átomos não se formam. Estrelas não se acendem. Química não existe. Mas em alguns, só por acaso, as constantes acabam certas. E nesses universos a vida surge. Observadores existem. E esses observadores olham ao redor e pensam: uau, tudo está perfeitamente ajustado para a gente estar aqui. Mas não está realmente ajustado. É só seleção. A gente existe num universo que permite a gente existir. A gente não poderia existir num dos universos mortos. Então, claro, a gente se encontra num universo vivo. É como uma poça olhando para o buraco onde está e pensando: esse buraco é perfeitamente moldado para mim. Deve ter sido projetado para mim. Não. A poça simplesmente se encaixa no buraco, porque é assim que poças funcionam. Isso se chama princípio antrópico, e não é uma ideia marginal. Físicos sérios levam a sério porque temos razões para achar que o multiverso pode ser real. Certas versões da teoria da inflação, certas versões da teoria das cordas, prevêem múltiplos universos, não como especulação, mas como consequências da matemática. Agora, o multiverso é verdadeiro? Eu não sei. A gente não consegue observar outros universos diretamente. Talvez nunca consiga. Mas o que eu quero que você veja é o seguinte: existe uma explicação possível para o ajuste fino, que não exige Deus. E não é só uma fantasia ateísta. Ela emerge naturalmente das nossas melhores teorias de física. Então, quando alguém diz que o universo está ajustado finamente, portanto, Deus, eu digo, talvez. Ou talvez existam muitos universos, ou talvez exista uma explicação que a gente ainda não pensou. O ajuste fino é real. A conclusão não segue automaticamente. Mas deixa eu te contar outra coisa. Algo que eu acho que tanto religiosos quanto ateus deixam passar. Mesmo que o multiverso explique o ajuste fino, mesmo que a gente descubra por que as constantes são o que são, ainda sobra alguma coisa. Ainda sobra um mistério mais profundo que tudo isso. É a pergunta de por que existe alguma coisa, e não por que o universo é desse jeito e não daquele outro. Mas por que existe um universo? Por que existe algo em vez de nada? Por que a existência existe? E isso, eu tenho que admitir, é uma pergunta que a ciência não responde. Não porque a ciência seja limitada, mas porque talvez não seja uma pergunta científica. Pode ser uma pergunta sobre o próprio arcabouço, que torna as perguntas possíveis. É como perguntar por que a lógica funciona, por que a matemática descreve a realidade,
Por que existem leis? Essas são as perguntas que, confesso, me fazem sentir algo que talvez se possa chamar de religioso. Não religioso no sentido de acreditar num Deus que responde orações ou julga pecados, mas religioso no sentido de Yahweh, de estar diante de algo tão vasto, tão profundo, tão absolutamente além da minha compreensão, que tudo o que eu consigo fazer é ficar olhando. E talvez seja isso que Deus seja. Talvez Deus não seja um ser que criou tudo. Talvez Deus seja o próprio mistério, o fato irredutível de que qualquer coisa existe, o fundamento do ser, como alguns filósofos chamam. Eu não sei. Realmente não sei. E eu quero ser honesto sobre isso porque acho que a honestidade é mais importante que a certeza. Acho que admitir que você não sabe é mais valioso do que fingir que sabe. Mas vamos continuar, porque tem mais o que explorar. A gente falou sobre por que o universo existe. Agora vamos falar sobre como o universo realmente é. E se o que a gente encontra lá aponta para Deus, ou para longe de Deus, ou para algum outro lugar completamente. Porque o universo, quando você realmente olha, quando você realmente presta atenção, não é o que você espera. É mais estranho do que qualquer religião imaginou. Mais estranho do que qualquer ateu imaginou. Mais estranho do que qualquer coisa que os humanos já conceberam. E essa estranheza, essa profunda, inquietante, bela estranheza, é o que eu quero te mostrar a seguir. Deixa eu te contar sobre a luz. Luz comum. A coisa que te permite ver. A coisa que vem do sol. A coisa que está batendo nos seus olhos agora. Você pensaria que a gente já entenderia isso. Os humanos estudam a luz há milhares de anos e aprendemos bastante. Sabemos que é radiação eletromagnética. Sabemos que viaja a uma velocidade específica. Sabemos que se comporta como onda em algumas circunstâncias e como partícula em outras. Mas aqui está a coisa. Quanto mais a gente aprendeu, mais estranho ficou. E a estranheza da luz revela algo profundo sobre a natureza da realidade em si. Algo que eu acho que tem implicações para toda essa questão de Deus. Então, deixa eu te mostrar um experimento. Chama-se experimento da fenda dupla e é um dos experimentos mais famosos de toda a física. É simples de descrever, mas suas implicações são devastadoras. Você pega uma barreira com duas fendas, só duas aberturas estreitas, e aponta luz para ela. Do outro lado da barreira, você coloca uma tela para ver onde a luz chega. Agora, se a luz fosse feita de partículas pequeninas como balas, você esperaria ver duas faixas claras na tela, uma atrás de cada fenda. As partículas passam por uma fenda ou pela outra e se acumulam atrás de cada abertura. Mas não é isso que acontece. O que você vê em vez disso é um padrão de faixas. Clara, escura, clara, escura, clara, escura. Um padrão de interferência. O tipo de padrão que você obtém quando ondas se sobrepõem. Quando as cristas de uma onda encontram as cristas de outra, elas se somam. Faixa clara. Quando cristas encontram vales, elas se cancelam. Faixa escura. Então a luz é uma onda. Ok, não é tão estranho. Água faz ondas, som faz ondas, luz faz ondas. Tudo bem. Mas agora vamos deixar mais estranho. Vamos diminuir a intensidade da luz, até que você esteja enviando um fóton de cada vez. Uma única partícula de luz. Agora, certamente, você vai ver só duas faixas, certo? Cada fóton passa por uma fenda, ou pela outra, e bate na tela. Não. Mesmo com fótons únicos enviados, um de cada vez, ao longo de testes suficientes, você obtém o padrão de interferência. Clara, escura, clara, escura.
Cada fóton de alguma forma está interferindo consigo mesmo. Cada fóton está passando pelas duas fendas ao mesmo tempo. Cada fóton está se comportando como uma onda que se espalha, passa pelas duas aberturas e interfere do outro lado. Como isso é possível? Como uma única partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Bem-vindo à mecânica quântica. Agora, você pode pensar: ok, a gente só não sabe por qual fenda o fóton passou. Ele passou por uma ou pela outra. A gente só não consegue dizer qual. Então, vamos colocar um detector nas fendas. Vamos observar e ver por qual caminho o fóton vai. E aqui é onde a realidade explode à sua cabeça. Quando você observa, quando você detecta por qual fenda o fóton passa, o padrão de interferência desaparece. Você obtém duas faixas em vez disso. O fóton age como uma partícula passando por uma fenda ou pela outra, não pelas duas. É como se o fóton soubesse que você está olhando. É como se o ato de observação mudasse o que acontece. Quando você não olha, é uma onda passando pelas duas fendas. Quando você olha, é uma partícula passando por uma. Isso não é metáfora. Isso não é simplificação para o público leigo. É o que realmente acontece. A gente fez esse experimento inúmeras vezes com fótons, elétrons, átomos, até moléculas grandes. Mesmo resultado. A observação importa. A medição importa. O ato de olhar muda o que você encontra. Agora, o que isso tem a ver com Deus? Bem, pense no que isso implica sobre a natureza da realidade. Na física clássica, a física antiga, a realidade era como um mecanismo de relógio. Tudo tinha um estado definido. Uma bola está aqui ou ali. Uma partícula está se movendo deste jeito ou daquele. O universo existe como uma coisa concreta e definida, e a gente é só observadores olhando de fora. A mecânica quântica demoliu essa imagem. Na mecânica quântica, as coisas não têm estados definidos até serem medidas. Antes da medição, uma partícula não está aqui ou ali. Ela está numa superposição de aqui e ali. As duas ao mesmo tempo. Todas as possibilidades ao mesmo tempo. E não é que a gente não saiba em que estado ela está. É que ela genuinamente não está em nenhum estado particular. A pergunta, onde está a partícula, não tem resposta até você olhar. Isso é profundamente estranho. E os físicos estão discutindo o que isso significa há quase um século. Uma interpretação diz que a consciência está envolvida. O ato de observação exige um observador consciente, e a consciência de alguma forma colapsa a função de onda, força a realidade a escolher. Essa interpretação sugere que a mente é fundamental para o universo, que a consciência não é só algo que cérebros fazem. Está tecida no tecido da realidade. E você pode ver onde as pessoas religiosas podem se empolgar com isso. Se a consciência é fundamental, se a mente está entrelaçada no cosmos, talvez seja isso. Deus. Talvez seja o que as pessoas religiosas vinham sentindo o tempo todo. Uma mente universal, uma consciência cósmica. Alguma coisa que observa tudo para a existência. Mas eu quero ter cuidado aqui, porque essa não é a única interpretação. E pode nem ser a correta. Outra interpretação diz que a consciência não tem nada a ver com isso. Qualquer interação conta como medição. Quando um fóton bate num detector, isso é uma medição. Não importa se alguém consciente está olhando ou não. O universo não se importa com nossas mentes. Ele só evolui de acordo com as equações. E o que a gente chama de medição é só emaranhamento, informação se espalhando do sistema quântico para o ambiente. Nessa visão, não há nada de especial sobre a consciência.
A gente é só sistemas físicos, como tudo o mais. A estranheza da mecânica quântica é real, mas não aponta para nenhuma mente cósmica. E existe outra interpretação, chamada muitos mundos, que diz que nada nunca colapsa. Quando uma medição acontece, o universo se divide. Num ramo, o fóton passou pela fenda da esquerda. Noutro ramo, passou pela da direita. Os dois resultados acontecem. Os dois são reais. A gente só se encontra num ramo, incapaz de ver os outros. Nessa visão, existem trilhões sobre trilhões de universos paralelos se ramificando constantemente. Tudo que pode acontecer está acontecendo em algum lugar. Nenhuma consciência necessária, nenhum Deus necessário. Só a matemática se desenrolando de todas as formas possíveis. Então, qual interpretação está certa? Eu não sei. Ninguém sabe. Todas fazem as mesmas previsões. Todas concordam com o que os experimentos vão mostrar. Elas diferem só no que dizem sobre a realidade subjacente, e a gente não tem como, atualmente, distingui-las. Mas o que eu acho notável é o seguinte: o que me faz parar e pensar. Qualquer interpretação que você escolha, o universo não é o que parece. A realidade sólida e concreta que a gente experimenta todo dia é uma espécie de ilusão. Uma ilusão, ou estruturas, que descrevem perfeitamente como o